apenas dar espaço para minha voz entrar. Preste atenção, vem aqui ouvir. Muito prazer, essa é a Maipi. E como que foi a sua trajetória desde o início dos seus estudos na dança, aos 9 anos, até você se tornar professora e dançarina aos 18? Eu comecei no balé, né? Obrigadamente. Minha mãe sempre teve o sonho de ser bailarina e ela não conseguiu fazer aula naquela época, né? Porque era, enfim, não era muito caro. Muito caro, não era acessível, nem tinha tantos estúdios, eu acho. Então ela jogou esse sonho pra mim, né? Toda mãe, todo pai tem essa coisa meio de ter a esperança de que o filho faça alguma coisa que ele gostava. E eu odiava o balé, assim, tipo... Machuca demais. Meu Deus. E com 9 anos, minha professora me colocou na ponta. E tipo, gente, não façam isso. Eu não tinha nem um ano de balé e minha professora já me colocou na ponta, já me colocou pra quebrar a ponta na parede, sabe? Uns negócios meio louco, assim. E aí eu chegava em casa com bolha no dedo, eu olhava pra bolha e pensava, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Com 9 anos. Por que eu estou passando por isso? Eu sempre odiei sentir dor, até hoje. Eu sou a pessoa que odeia sentir dor. Então, tipo, pra mim era uma tortura ir pro balé. Por mais que eu gostasse, né, porque eu achava bonito e tal, era, tipo, uma tortura. E aí minha prima fazia jazz na época. E eu fui ver ela dançar. E aí eu saí de lá, meu Deus do céu. É isso que eu quero pra minha vida. O que eu tô fazendo na minha vida? E aí a professora, ela fazia aula num clube que tinha lá perto. E a amiga dela, que era um pouco mais velha, começou a dar aula de jazz na casa dela, no quintal dela. Era muito difícil, é verdade. Antigamente era muito difícil você ter acesso às aulas, né? Porque a escola que eu fazia balé era na esquina da minha casa. Então, tipo, era um motivo pra eu já ir fazer. E ela também era na mesma rua. Então eu falei, nessa escola não tem jazz, só tem balé, né? Porque era uma professora mesmo de balé. E ela dava aula de jazz, e aí eu falei, mãe, quero fazer. E fui fazer um dia aula com ela. Nossa. Tipo, nunca mais eu parei ali. Foi paixão, assim mesmo. E aí, daí, eu continuei com ela. Ela saiu da garagem da casa dela, ela foi para uma academia. Logo depois, ela abriu a própria escola. E hoje ela tem, eu acho que faz mais de 20 anos, eu acho, a escola já. Nossa. Será que foi isso que te inspirou a criar uma escola? Então, eu já tive outros estúdios, na verdade. Eu já tive uma escola... Eu morei uma época no interior, né? E aí eu tive uma escola que era mais balé, jazz, mais pra criança, porque eu trabalhei bastante tempo com criança. E em outra época, isso foi em Campos Novos Paulista, gente. É uma cidade de 8 mil habitantes no interior. Uma cidade bem pequenininha. Mas eu consegui fazer um negócio maluco. Eu fiz um espetáculo lá numa quadra. A gente montou um palco com coxia, tudo. Tipo, eu e meu ex-namorado, na época, a gente montou coxias numa quadra. Uma coisa absurda, assim. Nossa. Era um sonho. Entrega pra Mila e a Mila coloca. Ai, gente. Meu Deus, são meus baias. Eu só queria dizer isso, tá? Olha, acertaram, hein? Acertaram muito. Que bonitinhos. É muito fofo, né? Muito. Nossa, aqui na Kibe Station tem muita coisa legal, gente. Tipo, tem figure... Esses bonecos, né? Pra quem não sabe, eles se chamam figures. Pra qualquer gosto. Eu amei, eu vou roubar, posso? Eu vou fazer assim, ó. Discretamente. É uma pergunta fora do roteiro de perguntas. Você acha mais fácil dar aula para crianças ou para adultos? Meu Deus, algum momento da minha vida eu achei mais fácil para criança. Hoje em dia eu acho mais fácil para adulto. Mas eu acho que depende da vibe, assim. Eu acho que como eu trabalhei muito tempo com criança, eu comecei a não gostar mais de trabalhar com criança mesmo. E aí, trabalhar com adultos se tornou mais fácil. Mas eu acho que foi de época mesmo. Hoje em dia eu gosto mais de adulto, eu acho mais fácil. Entendi. E o que te motivou a abrir a Why Not UK Dance Studio em São Paulo? A galera acha que eu planejei o Why Not. Eu não planejei. Ele surgiu em um mês, numa loucura.
Mas o que me incentivou foi um aluno meu, que é o meu sócio, é o Vinícius. Oh. Ele era meu aluno há quase 2 anos já. E a gente sempre conversou, porque o sonho dele era ter um estúdio de dança. Caramba. Tipo, desde criança. A mãe dele não aceitava que ele dançava, né, quando ele era criança. Então, ele começou a fazer aula de dança K-pop com 30 anos. Então, pra ele é uma coisa muito uou, né? Aula de K-pop e tal. E ele sempre teve esse... Sabe aqueles sonhos que a gente fala? Ah, queria fazer isso, mas é uma coisa que fica lá? Sim. E ele sempre teve esse sonho. E aí, ele veio falar comigo e falou: Mila, nossa, você tem tantas ideias, assim, diferentes e tal, né? Porque eu tinha lançado alguns projetos que eram fora do estúdio que eu dava aula pra ele. E aí ele falou: nossa, seria muito legal se a gente abrisse. E aí eu fui muito relutante, acho que é essa palavra. Eu fui meio relutante, assim, porque eu já tive estúdio 2 vezes, né? E aí eu falei: acho que eu não quero. Acho que eu não sei se é isso que eu quero, sabe, fazer. E aí ele falou: não, tá bom. Mas sempre que surgia a oportunidade, ele falava: e se... Mila, e se... Ele te venceu pelo cansaço. Foi. E aí, na verdade, eu fui demitida do estúdio que eu dava aula no final do ano. Assim, foi meio do nada, mas... Porque eu já estava com outros projetos por fora, que eu tava tocando, assim. E aí, não conseguimos conciliar, né? Ambos. E aí, eu liguei pro Vinícius e falei: Vinícius, o que eu faço da minha vida agora? Aí ele, vamos abrir um Aí estúdio. ele falou: um estúdio. É isso que a gente vai fazer. E isso foi em janeiro. Foi dia 1º de janeiro. Eu lembro certinho que eu liguei pra ele e falei: meu Deus, ainda é 2... Não, foi dia 2. Foi dia 2 de janeiro. Eu liguei pra ele e falei: amigo, ainda é dia 2 de janeiro, mas eu não tenho mais trabalho. Ele falou: bora, vamos abrir o estúdio. E a gente abriu em fevereiro. Meu Deus, que loucura. Foi muita loucura. Foi assim: vamos abrir. No outro dia a gente estava procurando lugar. Na outra semana ele estava visitando lugares. E muita loucura que esse lugar que a gente tá foi, acho que o 2º lugar que ele visitou. E foi um dos que eu bati o olho e falei: vai ser nesse lugar. Foi assim, uma sensação. E tem que ser, tem que ser, tem que ser. Aí quando eu fui com ele ver, a gente viu uma outra sala que era no mesmo lugar. E aí do nada o moço falou: tem outra sala aqui, tal, tal, tal. E a gente viu essa sala que a gente tá agora. E a gente falou: nossa, é aqui. E aí a gente começou a correr atrás das outras coisas. Gente, que loucura. E como que foi a experiência de trabalhar com mais de 500 alunos ao longo da sua carreira? Meu Deus, mostra a minha idade também. Eu comecei a dar aula com 18 anos, né? Sim. No jazz, porque minha formação dos 9 até os 18 foi totalmente jazz, e eu só dançava isso, eu só fazia isso. E eu comecei a dar aula nessa escola que eu comecei a dançar também. Então, é um lugar muito importante para mim. Foi lá em São Bernardo. É a Cia de Dança Arcadá, caso alguém queira procurar ou conheça. Ela foi muito importante na minha trajetória. E foi lá que eu comecei. E aí, depois disso, eu mudei para o interior, eu tive meu estúdio, voltei para São Paulo, dei aula em escola regular. Nossa. Aula para criança. Foi aí que acabou minha vida de trabalhar com criança. Porque eu dei aula em escola regular, eu dava aula para o maternal de balé. Nossa. Era tipo uma aula atrás da outra, sabe? O dia inteiro, tipo, professor, vida de professor mesmo, de aula regular. Então, era esse rolê. Então, foi aí que eu meio que socorro. Aí, voltei pro interior, abri um outro estúdio com uma amiga também. Fiquei 6 meses com ele e falei: eu vou para São Paulo. E aí, foi quando eu voltei. Foi quando eu voltei pra cá. E aí, eu já voltei tendo oportunidades. Mas aí, elas foram se criando por causa do canal. E aí, eu já tinha começado uma coisa. Mas eu vim muito focada no tipo: eu quero dar aula, eu quero trabalhar com isso. E eu quero trabalhar só com isso. Porque eu sou formada em RH. Não sei se você sabe, se eu já te falei não sabia isso. disso, gente. Mas é por isso que você sabe lidar com as pessoas. Pode ser. Eu me formei em RH, foi a minha primeira faculdade mesmo. E eu sempre trabalhei no administrativo, assim. Então... Nossa, eu não imagino você trabalhando no administrativo. Se bem que eu faço bastante isso na escola hoje em dia, então pra mim é muito útil.
Mas eu sempre sempre conciliei os dois. Dar aula e trabalhar. Não indico, porque a gente fica maluco, mas eu comecei a trabalhar só com dança de verdade depois da pandemia. Caramba. E a pandemia me ajudou, querendo ou não, em alguma coisa, que foi depois que a gente voltou a dar aula, né? Porque foi muito difícil para quem tá todo dia com as pessoas não estar com ninguém, né? É desesperador. E aí, depois que eu voltei, eu falei, eu quero fazer isso e eu vou trabalhar com isso. E aí eu comecei a ir atrás de várias coisas, assim. Caramba, hein? E você pode contar pra gente sobre algum momento marcante ou uma história inspiradora de um dos seus alunos? Tirando o Vinícius. O Vinícius acho que é a melhor história. Eu tenho uma aluna muito especial, que ela é minha amiga hoje em dia. E ela teve uma experiência muito ruim com o professor, que ele falou pra ela que ela nunca conseguiria dançar. Nossa, Simon com o Harry Styles. É um rolê meio tipo, sabe, você nunca vai conseguir fazer isso porque você não é boa o suficiente ou porque você não se esforça o suficiente. Nunca escutem professores assim. E aí ela me procurou, né? Acho que ela fez aula com esse professor numa semana e foi fazer aula comigo na outra. E aí ela me falou que ela passou por isso e tal. E ela realmente tinha bastante dificuldade, assim, sabe? Quando você fala direita, a pessoa vai pra esquerda. Uhum. E hoje ela continua fazendo aula, ela faz aula comigo, ela tá em um dos meus projetos agora que é pra gravar, inclusive. Ela é minha amiga, então a gente tem um relacionamento fora da escola. E ela evoluiu muito, assim, daquela época pra hoje, sabe? Então, eu gosto sempre de levar isso para as outras pessoas, do tipo, não existe esse negócio do, você não consegue fazer. Sim. Tipo, quem é você para falar que eu não consigo fazer alguma coisa, sabe? Eu sempre falo pra todo mundo que a única coisa que não tem jeito na vida é a morte. Fora isso, se uma pessoa no mundo consegue fazer, qualquer pessoa consegue, porque limites, assim, existem, às vezes dificuldade de saúde ou dificuldade física, mas isso não impede da pessoa de conseguir fazer a mesma coisa que uma outra pessoa. Sim. Então, eu sempre falo isso para todas as pessoas e fica a dica para vocês também. Se vocês têm vontade de fazer alguma coisa, não importa se alguém chegar e falar, você nunca vai conseguir, não existe isso. Se uma pessoa consegue, qualquer pessoa consegue. Então, continue. Só que algumas pessoas têm mais dificuldade. Então, é só vocês insistirem, se esforçarem bastante que vocês vão alcançar o objetivo. E a gente tem o próprio K-pop, a gente pode usar como exemplo, né? Sim. Porque a gente tem muito idol, artista, que não sabia dançar, gente, que chegou lá com o pé esquerdo. Eu uso o Sam como exemplo do ITZY. O Hate Tour do Super Junior. Exato, tipo, pessoas que, né, você, quando entrou, tipo, não sabia fazer nada. Literalmente, não sou eu que tô falando, tá, gente? Porque as pessoas acham que é hate, não é. O Sam, realmente, ele era muito ruim com dança e ele é o performer do grupo, hoje em dia. Então, tipo, entendeu? Não é que você não consegue fazer. Depende do quanto de esforço você quer colocar naquilo também. Exatamente. Porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas você só fala que você quer, né? Sim. O esforço fica esquecido. Então, vai depender de muitas coisas. Ou quer que as coisas venham fáceis. Isso não existe, tá? Só um adendo. E quais são os principais desafios de se gerenciar um estúdio de dança? Porque, gente, gerenciar qualquer coisa é difícil, tá? Gerenciar a nossa vida durante a vida é muito difícil. Mas, assim, quais são os principais desafios de se gerenciar um estúdio de dança, além de você ter os projetos e ainda ser a professora? É uma loucura. Acho que os primeiros meses foram muito malucos, assim. Acho que foi fevereiro, a gente abriu em fevereiro. Fevereiro, março, eu não fazia nada, gente. Era tipo... E não é nem jeito de falar. É tipo de domingo a domingo, o tempo todo, trabalhando pro estúdio. Quase 24 horas por dia. 24 horas, literalmente. É tipo, eu dormindo 4 horas por dia pra sobreviver, né? E comendo quando Deus fala que você precisa comer. Não indico, tá, gente? Não sejam tão malucos. Mas é que quando eu tô muito focada em alguma coisa, eu vou com tudo. E é isso. Super te entendo. É muito. A gente é bem parecida nisso. É difícil conciliar, mas o Vinícius tinha um outro trabalho.
Então, no começo, eu tive que pegar muitas coisas. E como eu já tive estúdio, eu já sei meio a parte de administrar, já sabia mais ou menos o que a gente precisava. Você teve que fazer a maioria das eu coisas. fiz mais coisas no começo, assim, em relação a essas coisas. Ele é muito bom pra lidar com coisas, tipo, do estúdio. Tipo, trocar uma lâmpada, chamar alguém pra arrumar uma instalação. Eu não sei fazer nada disso. Eu sou meio blé, assim. Mas se você mandar eu fazer uma planilha, eu tô lá. Ou pra dar aula. Enfim, mas ele acabou saindo já do outro trabalho que ele tava. Meu Deus, foi uma loucura mesmo. Uma loucura muito grande. Ele tá agora só com o estúdio. E então ele tá cuidando mais da parte administrativa e agora eu tô focando mais na parte de criação, tipo, de criar aulas diferentes, a parte de mídia social, né? Já que eu também trabalho com isso, enfim. E aí a gente conseguiu equilibrar. Mas é muito trabalho mesmo assim, Nossa. diariamente. E como foi a sua experiência como backdancer de cantores internacionais e nacionais? Eu não sou a pessoa que mais ama o palco na vida. Por incrível que pareça. Really? Eu amo dar aula. Tipo, eu gosto de dançar também. É uma coisa que eu gosto, ser backdancer e tal. Mas se você me mandar dar uma aula, eu vou preferir mais do que dançar. Essa é a verdade. Mas são experiências, né? Eu acho que mudou muita coisa, assim, na minha mente, sabe? Estar ali no backstage, ver como funciona e conhecer pessoas diferentes e Aí tal. a decepção bate na sua vida. Também, algumas coisas, assim. A Mai sabe algumas coisas, porque ela Indico, nunca conheço seu idol. esteve presente em alguns jobs que eu fiz. Inclusive, ela foi minha backdancer já, tá? Inclusive, é verdade, eu fui backdancer na Mai. Acho que foi a primeira vez que eu dancei pra alguém. Acho que foi. Ah, é? Faz tempinho já, né? Mas tudo bem. É uma piada que a galera faz na empresa, né, no trabalho. Eles falam, você sempre tá fazendo a primeira vez de todo mundo. Acho chique, é legal. Dá oportunidade pras pessoas. Podcast você já foi em outro? Não. Tá Olha vendo? só. Primeira Gente, vez de todos. Eu tô amando. Até agora, todo mundo que veio, basicamente, tipo, a maioria do pessoal que veio nesses 8 episódios era a primeira vez no podcast ao vivo. Que legal. Tô tirando a primeira vez de todo mundo. E eu tô adorando. Eu adoro falar, né, gente? Se deixar, eu fico aqui eternamente. Vai dar bom. Mas Mas aí... enfim, foi uma boa experiência, todos os trabalhos que eu fiz. Tanto por eu conseguir descobrir coisas positivas sobre mim, assim, eu achava que se eu subisse num palco eu ia ter muito medo, porque é diferente você dançar para um artista e você se apresentar a você. Sim, bastante. É diferente, tipo, você fica muito mais insegura, eu acho, para um outro artista, porque você fica com muito mais medo de errar do que se fosse você sozinho, eu acho. E qual foi o maior aprendizado que você teve trabalhando na TV e em palcos, assim? Qual foi o maior aprendizado de tudo, assim? Que eu acho que é o básico de todo dançarino que a gente fala. Um bom dançarino, ele não é um bom dançarino porque ele não erra. Ele é um bom dançarino porque ele sabe contornar seus erros. Oh! Tipo, errou, continua, confia e vai lá e vral, entendeu? Ninguém vai nem perceber e tá tudo certo. Mas é porque acontece muito de, tipo... coisas acontecem no meio, gente. Você tá no palco, acontece 500 mil coisas. Então, se você sabe contornar isso, já tá ótimo. Já é alguma coisa. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados, assim. Não vai dar tudo 100% certo, sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E todo mundo é assim. Real. E você também pode contar um pouco sobre a sua experiência em ministrar workshops em várias cidades de São Paulo e também no interior. Então, eu fui a pioneira do K-pop em Marília. Uou! Eu morei lá em Marília, né, acho que em 2017, 2018, nessa época. Eu morei um tempinho lá, que foi a época que eu morei no interior. E aí, eu fui a primeira pessoa a dar aula de K-pop lá. Então, eu já voltei pra lá algumas vezes pra dar workshop. Porque eles me chamam, assim, pra... né, porque já me conhecem e tal. E como que é essa experiência de dar workshop? Eu adoro. Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Porque é muito legal você ir pra outros lugares e você conhecer outros corpos, assim, como as pessoas dançam, sabe? É muito diferente a galera que dança em São Paulo e a galera que dança em outros estados.
Tipo, quando eu vou pra outro estado, assim, que eu vejo a galera dançando, ou que eu até vou pra dar aula, é legal ver isso, sabe? A diferença de estudo mesmo. Que é uma coisa que a gente não acha que, não, é diferente. É diferente, tem as suas diferenças, assim. Vocês estão vendo que ela faz milhões de coisas, né? O que a gente abre para outra pergunta, inclusive, que daqui 1 semana e meia vai ter Anime Friends, e toda a família do Anime Friends a gente tem Ressaca Friends. Aí você conta para todo mundo como que foi ser jurada em eventos como Ressaca Friends e outros eventos também. Pois é, maluco, né? Sempre não, mas eu acho que desde que eu conheci os eventos, porque eu não era do K-pop, né? Eu entrei no K-pop em 2018. Então eu não conhecia muita coisa que a galera já conhece há muito tempo. E aí eu vim para São Paulo em 2019, então menos ainda. Mas o Anime Friends era, tipo, um sonho ir no Anime Friends. É um evento muito grande, né? Lógico que eu tenho sonhos de fazer muitas coisas, de chegar em alguns lugares. E o Anime Friends foi realmente uma realização. Tanto no Ressaca Friends, que eu fui jurada, como ano passado, que eu dei workshop. Nossa, acho que ano passado eu fiquei muito feliz, gente, vocês não fazem ideia. Porque, tipo, caramba, eu tô dando workshop no Anime Friends. Fui convidada para... É tipo um negócio... Com o que você ama maluco, fazer. sabe? E valorizem as coisas que vocês fazem, gente, de verdade. Porque eu acho que se a gente não valoriza, quem vai valorizar, sabe? Ser grato, né? Assim, o Anime Friends é muito grande, né? Mas mesmo os trabalhos menores que vocês fazem, sabe? Fui dar um workshop, sei lá, numa escola pequena, X, que tem 10 alunos. Tá tudo bem. É tipo, poxa, que legal, tô dando um workshop. E aí isso é um degrauzinho que vai te levando pra outro degrauzinho, pra outro degrauzinho. E eu não sou a pessoa que participa de concurso. Eu não tenho uma barreira, assim, com concurso, na verdade. Isso vem lá do jazz, porque eu participei de muito concurso, tal. Então, eu tenho um pouco assim. Mas foi muito legal ser jurada, assim. Ver a galera dançando. E aí você vê trabalhos muito bons sendo apresentados, sabe? Uma galera que poderia estar trabalhando também com a dança, assim, além do K-pop, sabe? Então, eu acho que isso traz na minha cabeça, e aí é um spoiler, talvez, porque eu tenho a ideia de transformar o estúdio em algo maior, sabe? E eu tenho certeza que vai, viu? Eu e o Vini, a gente tem muito essa ideia de ir além, sabe? Eu acho que a gente tem muito artista bom, muita gente boa, muito aluno bom, que a gente pode investir, sabe? Uhum. Assim. Então, eu acho que a gente tem que valorizar os nossos artistas, né? É importante. Valorizem os amigos de vocês que são artistas também. Porque rola muito de, às vezes, o pessoal, eles, assim, são... Eita! A Souza Ruth falou, decepção é um risco que corremos ao conhecer um ídolo de perto. É verdade, tá? É verdade. Mas voltando ao que eu tava falando, rola muito de... Não só no meio do K-pop, tá? Mas em vários... No meio de dança, no meio de artístico, no meio de dança. Rola muito daquilo, tipo... O amiguinho começou a ter atenção e começou a fazer sucesso. E aí, tipo... Um único like de, tipo, mano, parabéns pelo que você tá conseguindo, vai lá, continua, tipo, sabe? Não existe. Uhum. A pessoa faz, nossa, tá se achando K-idol. Nossa, tá se achando. Mas a voz tá ruim. Ai, a pessoa não tem conhecimento nenhum de música. Exato. E aí chega e fala assim, ai, você tá cantando tão mal. Vai lá e faz melhor, meu. Que saco! Pelo menos a pessoa tá lá correndo atrás. Tipo, não fala nada. Tava tudo bem se você não tivesse falado nada. Se não é pra ajudar, vamos tomar um vidrinho chamado Simancol. É importante. E outro vidrinho chamado Cala a Boca. É importante. Mas, assim, o que eu falo mais de, tipo... incentive os amigos de vocês. Porque vocês ficam lá nos idols... Ai, meu Deus, você é incrível! Blá, 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 blá. Aí seu amigo que tá ali do seu lado, que faz vários corre com você, lançou uma música, é isso que você falou. Você parou pra comentar no vídeo daquele seu amigo? Tipo, quanto você tá incentivando ele a correr atrás do sonho dele, sabe? Não importa se você acha ele incrível ou não, se você gosta ou não. É seu amigo. Então, deixa ele ir atrás do sonho dele. Se é o sonho dele, ajuda. Né? O que custa? Tipo, não...
Eu não entendo essa coisa, tipo, do hate gratuito, sabe? Eu tinha muito medo no começo. E hoje em dia, obrigado os hates, porque vocês ajudam a gente a crescer. Hoje em dia eu não ligo. É tipo, se eu tenho um hate e ele está me ajudando com números, você está me ajudando com números. Porque eu tô fazendo o que eu acredito. E é isso. A não ser que eu falei uma besteira muito grande, o que eu acho bem difícil, porque, né? Eu foco muito, tipo, no trabalho, realmente entregar um trabalho ok. Mas tem muito na internet do tipo, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Mas se você fizer assim vai dar certo. Mas tá dando certo, entendeu? E, tipo, tá tudo bem também. Então é isso, incentive os amigos de vocês, resumindo. Continuando aqui nas perguntinhas, vamos lá, deixa eu me achar de novo, que vocês sabem, pra quem já tá acostumado a assistir, sabe que eu sempre me perco nas perguntas. Qual foi a sensação em ser convidada a ministrar uma aula no curso técnico de dança em 2022? Meu Deus. Eu aqui falando que todos os trabalhos são os maiores da minha vida, assim, incríveis. Mas são muitos, vou confirmar que são muitos aqui pelas perguntas, gente, é muito. Mas foi, acho que a cerejinha do bolo, assim, de eu falar, nossa, acho que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Eles colocaram dentro do curso alguns professores para falar sobre... Foi assim, um dia para falar sobre a sua modalidade, o que você estava fazendo e tal. E eles me chamaram para falar sobre K-pop dentro do curso. Caramba, que legal. Então, tipo, olha a evolução. É tipo um curso de dança. Então, a gente chegou com K-pop dentro de um curso técnico de dança. Eu acho isso muito importante, sabe? E foi muito legal, porque eu dei um workshop, eu falei um pouco sobre a minha história, sobre o K-pop, tal. E eu dei uma aula e as pessoas ficaram encantadas com a aula, assim. Do tipo, nossa, como essa dança é legal, como é diferente. Nossa, mas isso é... E como a galera da dança, assim, e de outras áreas, que era mais da dança... Uma galera da dança... esqueci. Não é afro, eu ia falar afro. Dança do ventre? Dança do ventre. É uma galera dessa área, assim, sabe? Então, eles fizeram e falaram, nossa, que legal, muito legal e tal, muito diferente. Gostaram, assim, da aula. E gostaram também do estilo. Falaram, isso aqui parece isso aqui parece isso. E vai comparando com outras danças. Aí é quando a gente educa a pessoa e fala que o K-pop vem... Dentro do K-pop, a gente tem várias modalidades de dança, né? O K-pop não é uma modalidade em si. A gente dá aula de K-pop, mas dentro do K-pop a gente trabalha outros estilos, outras modalidades, enfim. E é legal as pessoas saberem, conhecerem, né? Mas foi muito incrível, de verdade. Que bom. E como que você vê a evolução da sua carreira desde a sua formação técnica em dança de 2018? Nossa, foi uma... Acho que de 2018 pra cá foi a loucura da minha vida, né? Foi quando eu larguei tudo, vim pra São Paulo de volta. São Paulo é uma loucura. Se você não é de São Paulo, tenha ciência de que São Paulo é uma loucura. Exato. E aí eu enlouqueci, eu resolvi fazer tudo que eu podia fazer pra... Enfim, que eu queria trabalhar. E aí eu fui buscando oportunidades, assim, né? Mandando os e-mails, conhecendo pessoas, fazendo contatos. E 2019 foi um ano que eu estudei dança bastante. Então, eu aproveitei bastante essa fase. E também foi quando eu conheci bastante gente, que também me abriu várias portas, sabe? É uma coisa que eu indico para as pessoas. Seja legal com as pessoas, sabe? Você nunca sabe quando você vai precisar delas. Exato, é tipo... Ou quando você vai precisar ajudar elas. Exato, e eu não acho que isso é você... não, mas você tá aproveitando da pessoa, sabe? Eu acho que é uma troca, né? Fullmetal Alchemist. Exato, você vai precisar de alguém em algum momento e alguém vai precisar de você em algum momento e tá tudo bem, então... Porque isso é ser humano e ter humanidade. Exato, é tipo, ninguém vai pra lugar nenhum sozinho. Eu tenho muito essa convicção comigo, porque eu cheguei aonde eu tô hoje, que é só mais um degrauzinho de onde quero chegar, porque eu tive muitas pessoas que me incentivaram. A Mai foi uma que me chamou pra dançar pra ela na época, lá em 2019 foi isso, né? 2019. Nessa época, e aí eu fui conhecendo pessoas. Conheci o Léo, que tá lá no estúdio também. Que também foi meu backdancer. Que também foi, e conheci muita gente. Enfim, acho que eu me perdi na pergunta, né? Mas era Como isso. que você vê a sua evolução da carreira? Não, você já respondeu. Eu respondi. E quais são as suas maiores influências e inspirações da dança?
Meu Deus. Sheila Mello. Se eu não falasse dela aqui. Gente, não, mas sem brincadeira. Vocês já viram a Sheila Mello dançando? Se vocês não viram, vão ver, por favor. Porque ela é maravilhosa. Bizarra. Mas eu não sei se eu tenho muitas inspirações, assim, de olhar e falar, nossa, essa pessoa eu quero dançar como. Mas eu tenho uma dançarina coreana, que eu gosto muito, que é a Badá. Ela é coreógrafa de vários grupos, do NCT, inclusive, que eu sou muito fã. Eu tô louca pra fazer aula com ela, assim. Mas ela é muito boa e eu acho que, tipo, é o estilo que eu gosto, assim, de ver dançando. Mas eu tenho inspirações, tipo, os meus amigos, sabe? Eu levo um pouco disso, assim, do tipo... Caraca, meus amigos são bons. Tipo o Franco. Tipo o Franco. Franco é maravilhoso. Meu Deus, o Franco é incrível. O Franco tá no balé do Pedro Sampaio, né? Maravilhoso. O Iago, que tá dando aula lá no estúdio e é meu amigo e já fez muitos trabalhos legais. A Bruna, que é minha amiga também e dançou com o BTS em 2019. Então eu tenho, assim, tipo, muitos amigos que eu falo, nossa, vocês são muito bons, assim, sabe? Que me inspiram mesmo em questão de, tipo... eu quero melhorar isso que ele é bom, sabe? Assim, e aí a gente troca e eu acho isso muito legal. Então, por isso que eu falo de, tipo... Pô, eu tenho seus amigos como influências também, sabe? Incentivem, é isso. Tá certo. E pode nos contar sobre a criação do seu canal do YouTube e o que te motivou a ensinar as coreografias de K-pop na época da pandemia, principalmente? Acho que na época da pandemia a gente tem uma noção, né? Porque tinha muita gente em casa e, assim, teve muita gente que começou a conhecer o K-pop por causa da pandemia, também teve isso, né? Mas aí contar um pouquinho, tipo, quando você decidiu e falou, eu vou criar um canal, vou ensinar coreografias de K-pop na internet. Na loucura, né? Eu lembro que em 2018, eu acho que 2018 foi um ano bem difícil pra mim, porque eu tava muito perdida em relação ao que eu queria fazer. Já tinha aberto o estúdio, já tinha fechado, já abri de novo, já fechei. Então eu tava muito assim... Poxa, o que eu tô fazendo, sabe? Pra onde eu vou? O que eu quero? E aí eu tive uma conversa com um primo meu, Bruno, aliás. Ele é coach. E aí eu não sou a pessoa mais fã do coaching na vida, né? Mas acho que muitas pessoas. Então... Mas ele trabalha com marketing digital e eu sempre gostei muito de redes sociais e tal. E aí eu tive uma conversa com ele e ele me fez uma pergunta que ficou na minha cabeça que foi, qual é seu sonho? E aí eu olhei pra ele e falei, eu não sei. E eu não tinha um sonho, sabe? Era um momento da minha vida que eu não tinha um sonho. Eu só tava fazendo... Pra pensar. Na verdade, meu sonho, mais antigamente, era ser rica, tá? Era isso. Até a produção aqui riu. Até a produção riu aqui. Porque esse é o sonho de todo mundo. Mas é verdade. Era meu sonho era ser rica. Mas assim, né? Como eu vou chegar até isso? Como eu vou... Não sei, não fazia ideia. Eu só queria ser rica mesmo. E aí ficava lá com os pés pra cima. Mentira, que eu nunca fui assim, mas... Sabe quando você quer um negócio, mas você não faz ideia de como você vai atrás? E aí, esse era meu sonho, né? E quando eu vi que, tipo... Eu não tinha um sonho de verdade, foi aí que eu percebi. Nessa conversa, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu me apeguei mais ao K-pop, porque eu conheço K-pop desde 2013, mas eu nunca fui muito de acompanhar e tal. Foi terceira geração? Terceira geração, segunda geração? Terceira, né? Então, eu conheci pelo SHINee. Segunda. Que é segunda, mas eu não acompanhava. Né? Assim, tipo, tal. Tanto que em 2016, acho que o BTS veio, uma amiga me chamou pra ir no show e eu recusei, sendo que ela tinha um ingresso pra eu ir. Foi na Wings Tour. E é minha tour favorita. E hoje eu penso, meu Deus, eu não fui. Que bom que eu fui em 2019 pra compensar o erro. Nossa, assim, doeu, né? E aí, em 2018, eu... tive esse contato maior com K-pop, eu comecei a pegar a coreografia, achei que eu podia ensinar. Mas assim, vou jogar real, tá? Aqui. Eu fui visionária. Eu não comecei a ensinar o K-pop porque eu gostava de dançar K-pop e eu queria dançar K-pop. E eu queria ensinar K-pop. Eu comecei a ensinar K-pop porque eu vi uma oportunidade.
E algumas pessoas podem achar isso legal, outras podem achar isso não muito legal. Mas eu já tive essa conversa com algumas pessoas do K-pop que dançam K-pop há muito tempo. E quando eu comecei, eu não fazia ideia do que era o K-pop de verdade. Então, talvez foi um erro, talvez não. Eu só simplesmente achei que eu poderia ensinar aquilo. E eu fui. Eu não acho que foi um erro, sabe por quê? Porque se você não tivesse sido uma das pioneiras lá na época da pandemia em ensinar K-pop na internet, hoje você, que aprende muitas coreografias pela internet, não teria isso, tá? Mas me defendendo agora, jogando lado bom, desde que eu comecei a ensinar, eu fui atrás para estudar, para conhecer. É o que eu falei, fui conversar com pessoas que trabalham com K-pop há muito tempo, fui entendendo o que era o K-pop aos poucos, e aí eu uso a frase que eu gosto, que é do marketing digital, que algumas pessoas não gostam também, que é do coach, mas feito é melhor do que perfeito. Porque em terra de internet, quem tem conteúdo é rei. Exato. Então, quando eu comecei, eu só simplesmente tinha uma câmera, um sonho e eu lá fazendo um negócio. Tudo bem que meu ex que me incentivou muito, ele que me ajudou a criar o canal na época. Só que eu tremia na frente da câmera. Era bizarro, eu tremia, assim. Tipo, eu não conseguiria falar igual eu tô falando aqui nunca numa câmera ligada. E hoje em dia ela grava vídeo com uma roupa extremamente para verão, no 10 graus de São Paulo. Exatamente. Tremendo de frio e tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas era essa questão de, tipo, sempre quando teve uma câmera e eu tava dançando, não tinha problema. Meu problema era falar pra uma câmera. Era tipo, eu começava a falar e eu ficava assim. Não conseguia nem me mexer. Era, tipo, bizarro. E aí, sabe como eu aprendi? Fazendo. E hoje ela está num podcast ao vivo. E agora eu vou deixar ela beber mais um pouco de água, porque a gente não para de falar. E vou ao vídeo dos agradecimentos. Vamos lá, produção. Olha meu cartãozinho, que bonito. Sonho. Lindo! Vamos aos agradecimentos. Esperar a produção aqui. Eita, não foi. Agora vai. Tem que voltar. Tem que voltar. Voltar. A produção errou hoje. Muito obrigada, Akiba Station, onde cada episódio ganha vida e transforma ideias em inspiração. Muito obrigada também a TK7 Group, onde juntos transformando conversas em experiências inesquecíveis. E muito obrigada também, aqui na frente, a Love Rain, que com suas maquiagens incríveis é uma marca dedicada a trazer beleza e cuidados para o seu dia a dia. Está aqui, olha. Que eu já tô querendo roubar algumas coisas também. E no final a gente tem os arrobas. Para você, pegue os arrobas aqui, TK7 Group, TK7 Squad, Akiba Station, Love Rain e Eumila Fernandes. Yes. Tem o da Why Not K, mas aí vocês podem ir no Instagram da Mila, seguir ela, acompanhar os conteúdos dela e depois, logo em seguida, vocês vão do Why Not K. Que tá lá no meu perfil. Entendeu? E aí vocês já vão lá e já seguem todo mundo e já, né? É sempre bom fazer um exercício, ainda mais dançando. É bem pra saúde, faz bem pra saúde. Aí a gente vai pra próxima pergunta em como você lida com a criação de conteúdo e a interação com seus mais de 35 mil inscritos no YouTube. Isso a gente tá falando só de YouTube, tá, galera? Nem estamos falando de Instagram. YouTube. Faz quase um ano que eu não posto conteúdo, tipo, fixamente, assim, rotineiramente. Periodicamente, igual eu fazia. Porque do ano passado pra cá, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Acho Inclusive, tipo, ter que administrar um estúdio de dança. Exato. É assim, maluco. Mas acho que desde o começo do ano passado, as coisas meio que mudaram, assim, na minha vida. Muita coisa aconteceu e ficou meio uma loucura. Eu tinha começado a gravar com o Doko uma época e no fim a gente acabou não conseguindo conciliar os horários. E aí ficou uma loucura. Mas você ainda interage com esses seguidores? Eu interajo, sim. Eu tenho vídeos no canal, tá saindo, porque eu tenho projetos que eu gravo com os meus alunos. É tipo um projeto que eu tenho que chama MF Project hoje em dia, mas que a gente fez o Mic Drop, a gente fez Make a Wish. São aulas exclusivamente para gravar aquela coreografia. Então eu pego uma coreografia inteira, a gente divide em algumas aulas.
Eu passo técnica, passo tudo que a pessoa precisa pra fazer um cover de verdade. E aí a gente grava no final, que foi o que você viu, eu acho que eu passando frio. Foi do Cry For Me que a gente gravou Tadinha, gente. há umas semanas atrás. Eu participei desse com os meus alunos. Você tava assim. Então, esses vídeos estão saindo lá no canal. Esses vídeos saem no meu canal. Então, não tá totalmente parado. Eu ainda interajo, converso. Eu solto bastante shorts lá. Tudo que eu posto de conteúdo no... Só que eu não tô conseguindo postar tutorial. Então, faz um ano que tá parado. Mas eu tenho planos de voltar agora nesse segundo semestre. Já tô... Agora com o estúdio eu consigo gravar e tal. Só que eu tava com um pouco de receio de sair, perder a qualidade, sabe? Porque como a gente tava numa qualidade muito legal com o Docô, era muito legal gravar com ele. Nossos horários não conciliaram mais. Aí eu fiquei meio, gravo. Não tinha como eu gravar em casa, porque eu mudei de casa também, gente. Eu mudei de casa. Meu Deus. No mesmo mês que eu abri o estúdio. Porque eu morava muito longe, então não tinha como eu... É verdade. Eu Eu concordo com isso, você morava muito longe. Eu morava muito longe, eu morava em São Bernardo, era tipo 2 horas pra vir, 2 horas pra voltar toda vez que eu vinha dar aula. Então eu dava aula 3 vezes por semana. No estúdio, eu tô no estúdio todos os dias. Imagina eu vindo pra cá todos os dias. Nossa, então, de lá é muito longe. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi mudar pra cá. Eu mudei 7 dias antes de abrir o estúdio oficialmente. Jesus Christ. Foi uma loucura, porque foi tudo isso que aconteceu. E fora isso, muitas coisas da vida, assim mesmo. Muitos trabalhos. Então, tipo, meu Deus. E aí, agora com o estúdio, eu vou conseguir voltar. Então, já tô me planejando, preparando. Então, fiquem tranquilos, vamos ter conteúdo de novo. Tutorial que a galera gosta muito de aprender. Então, eu vou voltar. Tá tudo certo. E qual que foi a coreografia mais desafiadora que você gravou, assim? Meu Deus. Tipo, que você já ensinou no seu canal. Qual que foi a mais difícil? Eu acho que, pra mim, eu tenho muita dificuldade com coreografias femininas, né? Mais dificuldade com braços, porque eu nunca fui muito boa e... É o que mais tem. Eu tenho tendinite, que é doença de velho. Então, tudo que eu faço com braços, zoando assim, mas eu tive uma paralisia nessa mão, na mão direita. Ano passado, no show da NCT Dream. Não indico, tá, gente? Eu estava na grade, eu estava segurando o celular e a minha mão morreu. Ela literalmente morreu. Eu estava segurando e ela fez isso aqui. E aí, eu fiquei 3 meses sem os movimentos da mão de verdade, pra ela voltar, assim. Eu fiz acupuntura e tal. Então, ainda tenho muita dificuldade com o braço. Nossa. Porque piorou, né? Porque eu já tinha tendinite, aí eu forcei, aí... E aí, das coreografias E femininas, aí, qual blá, blá, foi blá, a blá. pior? Na época, lá de dar. Que eu achava que eu não ia conseguir dançar nunca, mas eu consegui, o vídeo tá lá no canal e eu ensinei ela, enfim, é isso. Mas das que eu ensinei no canal, acho que essa foi a mais difícil pra mim, pessoalmente, porque eu tinha muita dificuldade pra fazer. Só que eu achava que eu ia ter mais dificuldade do que eu tive realmente. Então, Que tipo, bom, então. foi legal, assim, foi ok. E como que você aborda o ensino de técnicas para iniciantes na dança nos seus vídeos? Boa pergunta. Eu demorei pra entender como eu precisava gravar um vídeo pro YouTube. Porque é muito diferente você gravar um vídeo ensinando e você dar uma aula pessoalmente. É por isso que eu perguntei nos vídeos. Exatamente. Eu meio que fui entendendo que eu conseguia aplicar nos meus vídeos o que eu consigo aplicar na minha aula pessoalmente. Oh. De formas diferentes, mas eu consigo. Então, o que eu tento fazer no canal é repetir algumas vezes o passo. Então, normalmente, eu passo, tipo, um 8 de passos e eu repito esse 8 de passos. Isso é o que eu faço nas minhas aulas, normalmente. E eu levei isso pro canal, do tipo, repetir várias vezes o mesmo passo. Uhum. Então, eu acho que isso funcionou, assim, bem, de alguma Inclusive, forma. eu gostava muito daqueles vídeos que você fazia, que você mostrava, tipo, um pedaço de uma das coreografias de K-pop, só que um era você, tipo, dançando enquanto pegava a coreografia, e no outro era como se dançava. Ai, marcando e dançando, né? Acho que era. Que coloca os dois. Isso. Aham, Era muito legal. Então, esses vídeos são os meus vídeos que mais viralizam. É muito legal, porque, tipo, você consegue ver que é a mesma coreografia, mas a forma de você dançar é totalmente diferente. E esse também é o vídeo que eu adoro quando os hates comentam.
Aquelas zoando. Meu É Deus. porque tem muita gente que comenta que... E eu elogiando esses Não, vídeos, tá vendo? tem muita gente que comenta que é igual. Lógico que não. Então, tem uma galera que assiste e fala, mas é igual. Aí eu falo, gente, é igual, os passos são iguais mesmo, né? Vocês Porque é a mesma sabiam? coreografia. Vocês sabiam que existe uma especialidade médica chamada oftalmologista? É basicamente isso. Mas é porque tem diferença, tem textura, tem uma base de uma... Nossa, tem muita variáveis diferença coisas, nos vídeos. Variáveis coisas que dá pra você ver lá claramente, se você prestar atenção, né? Enfim. Mas Ou seja, atacou divertidamente, aí veio a inveja. Mas rola, esse vídeo rola bastante, assim, a galera comentando. Mas também tem a galera que gosta muito e que acha que, tipo, dá pra aprender bem, assim. Eu mesmo gostava muito, tipo, porque você conseguia ver, tipo, nossa, entendi, assim é mais fácil pra eu pegar, mas aí na hora de dançar eu tenho que fazer de um jeito mais... É diferente, tem jogada de cabeça, tem a forma, tipo, a forma que você abre o braço, é bem diferente, gente. Depois vocês vão lá no canal da Mila ver. Por favor. E quais são os estilos de dança que você mais gosta de ensinar e por quê? Hoje em dia, eu gosto muito de criar coreografia. Então, eu gosto de dar aula de coreografia. Porque eu posso misturar. Mas dentro dos estilos, tipo... Pra eu ensinar... o que você mais gosta de ensinar? Por exemplo, sei lá, um Ekin, um dentro Vogue. do K-pop, eu acho que o hip hop, que é o que eu sou mais, é mais a minha... Hoje em dia é mais minha área. Eu acho absurdamente estranho eu falar isso, tá? Porque eu era um nada no K-pop. A primeira aula que eu fui fazer de K-pop, eu quis sair gritando, chorando. Igual uma louca. Hoje em dia eu ainda quero, às vezes, sair gritando, chorando de uma aula de hip hop. Mas eu estudei bastante o hip hop. Então eu sinto que no meu corpo é o que flui melhor de tudo que eu danço, assim. Então, pra eu ensinar coreografias, tipo, saiu agora da Lisa, Rockstar, é muito meu corpo, assim, porque é uma vibe um pouco mais pro hip hop, então eu tenho Fica mais confortável. Fica mais confortável pra mim. E um pouco do jazz funk também, né? Porque eu sou do jazz, e aí tem uma base legal, eu tenho uma base de contemporâneo, então... Por isso que, por exemplo, eu gosto de dar aula de coreografia, porque eu mesclo tudo. Eu jogo um contemporâneo com um jazz, com um hip hop, e aí é isso. Eu vou criando meu rolê. Caramba, que legal, hein? E você pode contar uma experiência memorável em um dos workshops que você ministrou? Meu Deus. Um workshop. Eu sempre fico muito feliz quando tem pessoas no workshop que já me conhecem pelo canal, assim. Mas eu não sei se eu tenho alguma coisa muito X, assim... Eu sempre fico um pouco surpresa quando eu vou e, tipo... Ai, nossa, Mila, eu te conheço no canal desde 2018. Eu falo, gente... É memorável. É muito legal olhar pra pessoa e a pessoa falar... Mas eu já tive... lembrei de uma coisa agora. Eu tive um amigo que foi dar workshop em outro estado e ele me trouxe um presente de uma fã minha. Que legal. Que foi fazer o workshop com ele e entregou pra ele me trazer o presente. Foi o Kleber, aliás. Tá valendo. Foi memorável isso pra mim. Então, aliás, a pessoa que me mandou o presente, ela me mandou um álbum do EXO-CBX. Muito obrigada. Foi ano passado isso, se eu não me engano. Foi bem legal. Caramba. Tipo, eu fiquei muito surpresa, né? Porque normalmente a gente ganha presente, eu fico muito feliz, mas ela me mandou um álbum e, tipo, era um álbum do EXO-CBX com um photocard do Baekhyun, que é meu bias. Meu Xiumin é meu bias também, o Baekhyun. Mas, tipo, eu fiquei muito... A pessoa pensou em tudo, assim, foi com muito carinho, assim. Isso enche, assim, o coraçãozinho. Sempre, né? E como você se mantém atualizada e continua aprendendo novas técnicas e estilos de dança? Estudando, né? Aquelas não tem muito segredo, né, galera? É só estudar. Eu não tô com muito tempo pra fazer aula, infelizmente. Eu fico triste com isso. Porque eu queria ter mais tempo pra fazer... Eu queria fazer aula todo dia, se eu pudesse. Mas eu também tenho um pouco de... Vou falar uma coisa que vocês talvez vão brigar comigo depois. Eu tenho um pouco de insegurança de fazer aula. Às vezes.
Eu acho que rola com todo mundo. Quem vai fazer minha aula também deve ter um pouquinho de medinho, assim, de fazer aula. E aí eu meio que tenho uma trava, mas é processo, é psicólogo, talvez. Mas eu trato isso bastante também. Mas eu assisto muito vídeo de... Como eu trabalho com K-pop, eu gosto muito de ver coreógrafos de fora, sabe? Uhum. Ver como eles trabalham. Assisto muito vídeo de, tipo... Sabe quando eles estão ensinando a coreografia pros artistas? Sei. Tipo, o NCT tá pegando a coreografia do Shani, que eu fiz workshop do Shani, né? Esse ano? Foi esse ano. Como ele tá passando a coreografia pra ele, sabe? Eu acho que isso é uma coisa interessante de assistir, de ver, isso. de procurar. E eu gosto muito de assistir também coreografias de gente dançando, que nem a Badá, que é uma inspiração minha. Eu sempre procuro ver as coisas que ela tá fazendo, assim. O K-pop você não pode dormir, né? Nossa. Não tem tempo, né? A gente não tem tempo pra... Nem me fale. Nossa, quando eu gravava... Mudando de assunto, né? Sempre. Quando eu gravava rotineiramente, eu gravava de segunda e quarta... E aí eu gravava o vídeo, eu passava o dia editando o vídeo e eu subia o vídeo, tá? Então 2 dias da semana, era eu fazendo só isso. Aí eu fico pensando... E aí tinha o dia de criar conteúdo, que era tipo... Eu tinha tudo anotado, que hora que eu ia postar, o que eu ia postar, quais eram as coreografias que iam sair no mês, pra eu já saber o dia que ia sair, pra eu já pegar a coreografia, pra já programar qual que eu ia soltar. Então era uma coisa toda programada. Nossa. E aí eu sentei esse dia, essa semana, pra ver o que ia sair. Eu já fiquei assim, meu Deus. Que preguiça de fazer tudo isso. Mas é muita coisa. É tipo, K-pop você não pode dormir. E é isso, a gente não dorme. Lá é uma fábrica. Sai assim, ó. E aí eu tô pensando, meu Deus, o que eu vou fazer em conciliar o canal com as aulas? Mas é porque dá pra gente utilizar, né? Que nem eu vou aprender uma coreografia pro canal. Eu utilizo nas aulas também. E aí a gente vai conciliando, né? Entendi. Você pode contar pra gente sobre um projeto futuro que você está ansiosa para compartilhar com os seus alunos e seguidores? Meu Deus, não é um projeto. Mas eu vou pra Coreia esse ano. Em outubro. Então eu pretendo trazer bastante conteúdo de quando eu for pra lá. Porque eu quero ir fazer aula você vai em vários outubro? lugares. Eu vou em outubro. Por quê, Mai? Vai me dizer que você vai... Depois a gente conversa. A gente vai conversar sobre isso depois. A gente conversa. Eu quero saber qual é o babado. Foi do nada mesmo. Loucuramente. Vai eu e o Vini, aliás, meu sócio. E aí a gente vai aproveitar também pra fazer uns negócios aí. Já tá tudo certo. Uns contatos, já tá tudo certo. A gente já tem data, tudo certinho. Temos que conversar muito. E isso é uma coisa que eu não contei ainda, na verdade, pros meus seguidores do YouTube. Parabéns, vocês acabaram de descobrir. Vocês acabaram de saber. A única galera que tava sabendo é minha mãe, porque eu liguei pra ela pra perguntar se era loucura comprar passagem, e ela falou pra eu ir, então tá tudo certo. E a galera algumas pessoas do estúdio que já estavam sabendo que a gente vai e tal. E eu quero ir nas escolas de dança, né? Conhecer, fazer os contatos. Eu posso te ligar com algumas pessoas. Aí, eu tô vendo, eu amo, gente. Tem até uma pessoa que eu posso te coligar com ela, que ela era backdancer do Twice. E hoje, o projeto novo que teve do JYP, das meninas que são de vários países diferentes. Sei. Ela que tava ensinando elas. Ai, Então, tudo. É isso, a gente vai conversar aqui depois que a gente terminar a live. Mas é isso, gente, é uma novidade... pra vocês. Eu sou muito boa em arrancar novidades. Que vai ter conteúdos aí, fiquem de olho, é isso. Sou muito boa em arrancar segredos e novidades. É mesmo. Vamos lá que a gente tá acabando. A gente tem 4 minutos só mais de live. Então eu tive que pular algumas perguntas, tá? Mas aí depois, qualquer coisa, eu marco com a Mila e eu vou lá no estúdio e eu faço um vídeo pro canal. A gente pode gravar pro canal. Fazendo as últimas perguntas que não foram pro ar no ao vivo. Então, vamos lá. Deixa eu escolher uma aqui. Acho que essa é muito importante. Como você vê a importância da dança na formação cultural e social das pessoas? Meu Deus. Eu acho que a dança... Eu gosto muito de como a Coreia traz essa parte artística para as pessoas, do tipo de ensinar dança, música, canto, tudo quando a criança é pequena. É uma loucura, viu? Desde a escola. Eu sei que é loucura.
Mas deveria ser assim. Você sabia que no Brasil não é diferente? Porque eu comecei com 4 anos de idade. Com 5 anos de idade eu tive uma aula de gravação para televisão. Isso é legal. E aí, não é legal, eu tinha 5 anos de Mas idade. é legal. E era uma sala toda fechada, só tinha uma porta. Meu Deus, que medo. E um vidro, tipo aquelas salas de interrogatório de, Sei, de aí, polícia. aí já me deu um pouco de medo. E aí tinham várias luzinhas e elas acendiam. E aí o treinamento era, mano, era pra eu saber, tipo, eu olhar naturalmente para onde acendia a luz, enquanto, tipo, tinha várias pessoas Meu do Deus. outro lado do vidro olhando. Oh, e eu ficava Mai, uma a gente hora. quer coisas normais, não abusos. Isso era no Brasil. Sim, mas eu falo de não o jeito de colocar as coisas, mas incentivar as pessoas a terem o contato com a arte. Eu sempre tive isso dentro de mim, então quando eu tinha festa junina, qualquer coisa na escola, era eu que fazia coreografia, era eu que ia atrás de todo o negócio. Mas eu sei que tem muita gente que tinha medo ou que os pais não gostavam que participasse, sabe? Então eu acho que a gente tinha que ter alguma coisa no Brasil que incentivasse de verdade a arte, a cultura, o acesso fosse facilitado, sabe? Eu quero fazer uma aula de dança, mas os preços são absurdos. Tipo, tem num estúdio hoje em dia, a gente consegue equilibrar bem e a gente vê que consegue equilibrar, sabe? Sabia que na cidade de São Caetano do Sul, Eu amo São Caetano, gente. todas as escolas municipais têm aula de dança a partir de uma certa idade. E eu já dei aula em São Caetano. Tá vendo? Uma desses estúdios. Então eu acho que poderia ser uma coisa maior, sabe? E não só em São Paulo, né, gente? Outros estados, porque tem muita gente que me segue de outros estados e que comenta nos meus vídeos, tipo, eu queria fazer uma aula de K-pop, mas não existe aqui. Ou, tipo, não existe aula de dança de nada aqui, sabe? Então eu acho que é importante a gente tentar levar para outros lugares, além da onde a gente tá, sabe? Dar o acesso. Dar acesso às pessoas, para elas conhecerem, né? E eu super saudável. O que a gente criou como estúdio, eu falo que a gente tem uma comunidade. A gente não tem uma escola, tá? As pessoas, a gente tem um grupo de todo mundo do estúdio. E as pessoas vão pra balada juntas. As pessoas vão assistir o vídeo da Blackpink. Agora elas estavam combinando, os alunos. A gente... Sempre que pode, tenta conversar com os alunos, assim, estar com eles e incentiva todos eles a se ajudarem. Esse é o básico do meu projeto mesmo. Ele tem a premissa disso, do tipo, vocês são um grupo, a gente vai dançar em grupo, é um cover, e todo mundo vai se ajudar. É super auxílio de instrução social, cara. Não teve esse processo? Não tá legal, vamos mudar. Então, tipo... Acho que a gente quer ser mais que uma escola, é isso que eu falei pra você. A gente quer ir um pouco além e fazer as pessoas se olharem, sabe? Do sentido de, tipo, eu não preciso competir com você, tá tudo bem a gente fazer a mesma coisa e todo mundo é bom de alguma forma do seu jeito, sabe? Então, é essa a nossa ideia e acho que faz parte de trazer, né, Você já respondeu a pergunta. Já, e eu respondi outra coisa, né? Você respondeu a sua pergunta que eu ia fazer, que era quais seus planos pro I Not K pros próximos isso. anos, e ela já respondeu. A gente responde aqui antes de falar, uma sincronia. Então, a gente vai encerrar agora. E para encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem, né? Qual mensagem você gostaria de deixar, tanto para os seus fãs, para os seus seguidores, para os alunos que acompanham a sua jornada na dança? Deixar uma mensagem para eles. Meu Deus, essa é a parte desesperadora, né? Mas eu queria primeiro agradecer, na verdade, porque eu só tenho um estúdio hoje porque meus alunos acreditam em mim, sabe? Assim, não só meus alunos, eu acho que eu chamo de alunos, mas a galera do YouTube também me chama de professora, então eu acho que é a mesma vibe. Eu só tô onde eu tô hoje por causa de todo mundo que me acompanha, por causa dos meus amigos que me ajudaram. A Mai também faz parte do processo, de pessoas que estão colocando o degrauzinho da minha escada. E falar que eu quero trazer muitas coisas novas. Então, acho que esse ano vai ser um ano não só de novidade como estúdio, mas também de pessoa, de entender o que eu quero fazer e conseguir colocar isso. Então, esperem muitas coisas.
Muito obrigada, Mai, pelo convite. Estou muito feliz. Adorei, porque eu gosto de falar, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Quem estiver assistindo e quiser chamar a Mila para outro podcast, só entrar em contato com ela pelo Instagram, viu? Isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada para quem assistiu. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo gravado, que depois vai pro ar. E é isso. Muito obrigada a todos. Um beijo.